Costa é o nome artístico de Daniel Vilola Francisco, nascido a 24 de agosto de 1983 em Luanda. Pai de Inês, Angélica e Ângela, é um dos humoristas mais premiados de Angola e integrante de um dos maiores grupos de humor angolano, os Tuneza. O grupo humorístico angolano foi formado em 2003, inicialmente como um grupo teatral por integrantes do Desfeito Coletivo de Artes Tuneza, criado em 1999. O integrante do grupo Os Tuneza frequentou a Academia de Formação Centro-Angolano de Teatro, onde iniciou o contacto com as artes que hoje domina, dentre elas, literatura, música e teatro. O humorista angolano, apesar de tantas conquistas e mesmo depois de ter alcançado a fama, abraçou a formação em Relações Internacionais na especialidade de Política Cultural pela Universidade Técnica de Angola, UTANGA. Hoje, também conhecido pelo seu personagem General Foja Tempo, conta em entrevista a um órgão de comunicação que imitava os mais velhos do seu bairro, inclusive a sua mãe, Margarida Francisco Vilola. E ele está aqui no The Real Cast. Seja bem-vindo. Trabalho de casa bem feito. Tem que ser, né? Okay, e é com muito carinho, com muito gosto, muita satisfação que ficamos felizes quando aceitou o nosso convite. É verdade, estamos aqui para servir. Né? Então, enquanto temos tempo, vamos servindo só. Não é? Yeah. E para mim também foi uma honra. Numa sociedade como a nossa, onde tem um vasto número de figuras públicas e pessoas dispostas a falar, e eu ter sido distinguido, então é sempre para mim um prazer enorme. Dizer-lhe que sou sua fã. A minha família inteira. Ok, obrigado. Né? Os meus filhos Já te pude ver aí no vídeo e tal. Olha, eu gostaria de falar primeiro um bocado sobre esse jovem que nasceu em 1983. Como é que tudo começou? Sei que não foi fácil. Não foi. Mas como é que tudo começou? Essa vontade, esse desejo, será que foi uma oportunidade que apareceu? Não era o que queria fazer, nem nunca tinha pensado? Como é que Sim, também não era, nem nunca tinha pensado, porque no meio em que nasci, como eu tenho dito em outras entrevistas, eu nunca soube o que era teatro, né? Porque eu vim lá dos Museques de Luanda e tal, onde temos uma cultura um bocadinho baixa, em que os pais sonhavam, não sei se continuam, porque eu já não estou lá há muito tempo, mas que o sonho dos pais era ver o filho formado, transformado num grande pedreiro, num carpinteiro, um mecânico, porque ali a profissão era transmitida de forma técnica e oral. Era o vizinho, o filho do vizinho, aprende a profissão com o vizinho profissional na determinada área. E o legado profissional nos Museques, até a altura que eu vivia lá, era passado assim. Pois. Eu sou carpinteiro, a Débora pega no filho que está aí a brincar, está no bairro, põe a trabalhar comigo como meu ajudante, amanhã eu morro, coisa parecida, ele continua, o carpinteiro do bairro, formando outros filhos de outros vizinhos, sucessivamente assim. Mas os mais velhos, sobretudo o falecido Cisco, o Quintino da banda Movimento, éramos todos aí de um bairro, Bangão, o falecido Bangão, já denotavam essa veia artística em mim. E pediam sempre a minha família para levar-me para fazer teatro, até antigamente assistir ao grupo Julo, mas não sabíamos o que era isso. E achava-se que o teatro, aliás, achava-se não que a cultura, até hoje não é valorizada em Angola, mas naqueles tempos era muito pior. Não é? Os relatos de artistas falidos, doentes, pobres, eram muito grandes, então nenhum pai queria ver o filho na área cultural ou artística, na esperança de que ele fosse se dar mal, que uma parte davam-se mal na vida, e preferiam ver os filhos transformados em pedreiro. Mas o destino e a arte o destino levou-me, a arte veio ter comigo. Quando se formou um grupo de teatro no nosso bairro, na altura, os Mojimos do bairro, na qual o meu irmão fazia parte, porque eu nunca tive planos, eu era pequeno, era menor de idade, não podia, era um grupo formado por jovens, eu era criança, e eu ia sempre na pegada com o meu irmão mais velho. E nessa coisa de estarem a ensaiar, eu estava sempre a olhar esses ensaios. E como disse bem, eu gostava muito de imitar os mais velhos do meu bairro, porque nós vivíamos num bairro, numa rua parecia uma ilha. E como era no tempo da guerra, havia muita gente do interior que refugiavam-se para Luanda. Okay. E as pessoas que se refugiavam para Luanda tinham por hábito ficar na casa de parentes que já estão cá. Então, nós tínhamos uma rua onde tinha bacongos, os do Nambangongo, os do Ambris, os de Cachito,
os de Luanda, os malanginos, estavam todos ali. Era. E aquilo era criado uma espécie de nichos, né? Então, e cada mais velho lá tinha a sua própria forma de ser e de estar. Cada um tem a sua forma de reagir e agir. E eu tinha uma capacidade natural de imitar todos aqueles mais velhos. E que depois na rua éramos uma espécie de bobos da corte, né? Quando tivesse, e havia problemas de energia elétrica, nós íamos recolher papelões, às vezes queimávamos pneu no meio da rua, punhamos ali no largo, ficávamos todos à volta da fogueira. Então aquilo era uma festa. E eu era ali a imitar os mais velhos e tal. E começaram a ver esse gajo. E quando chegou um jovem que também já é falecido, o Raul, ele tinha naquela altura, chamava-se Organizações Paradise, ele já organizava eventos e não sei o quê. Ele dizia assim, esse miúdo tem muito jeito para o teatro. Nós temos que levar esse gajo para o teatro, mas ninguém sabia o que era aquilo. E pronto, depois, quando se formou lá o tal grupo, depois a gente começou a perceber, formou-se tal grupo de teatro. Nessa deu imitar, acompanhar meu irmão, uma vez ele estava a falhar numa cena, e eu disse, não, faz como a mãe fazia. Porque a minha mãe tinha por hábito, quando estivesse a ralhar conosco, ela falava metade português, metade quimbundo. E quando estivesse muito nervosa, ofendia em quimbundo, só falava quimbundo. E era uma coisa linda. Então eu experimentei. Todo mundo, ei, tal. Mandaram o meu irmão fazer, não acertou. Costa, vem de novo, faz mais. Eu não sei se foi tão engraçado por eu ser muito franzino, porque eu era muito franzino e sujo, eu não tomava banho, porque nós não tínhamos água potável. E eu era mesmo porco, não gostava d'água. Não era só falta d'água. Não era só. A falta d'água ajudava muito. Para quem não gostava de banho, ajudava muito. Yeah. Então, nessa de eu imitar e tal, a tia Tabita, que até agora está viva, graças a Deus, mas muito doente, disse, não, então fica mesmo tu. Eu não queria, eu lembro como se fosse, deu uma palmada nas costas, porque ela era muito trongongueira, como se diz, e eu entrei. E fiquei ali. Tirei o meu irmão, fiquei no lugar dele até hoje. O seu irmão nunca mais fez teatro? Não, até... Ele já faleceu também, infelizmente. Yeah. Okay. Mas saiu, deixou de fazer. E daí pronto? Yeah. Até hoje eu continuei, que infelizmente era o bairro todo na altura. Congregámos-nos todos num grupo, porque era uma coisa muito bonita, depois transformou-se numa família. Eu transformei na maior referência do grupo, porque era menor de idade, e era raro ver crianças a fazerem teatro no meio de adultos, a agirem como adultos, a dominarem os adultos. Era uma coisa muito engraçada. Aquilo virou um motivo de orgulho para o meu irmão. Ele ficou uma espécie de meu agente, porque eu era menor, para ir atuar tinha que ser com a autorização dele e tal. E então tornei-me na maior referência do grupo. E depois fomos fazendo, esse desiste, aquele desiste, esse desiste, aquele desiste. Quem paga a minha primeira formação é a FNLA. Que até hoje eu nunca entendi porque que eles pagaram. Nunca me explicaram também. Eu digo, pagaram a formação, nunca vieram cobrar. Nós temos um vizinho que era membro da JFNLA. Ok. Era o vizinho? Yeah. Mas a bolsa era da JFNLA. E ele chegou no bairro e falou assim, para aqui como tem muitos miúdos malucos e tal, aqueles gajos aí do teatro. Ele direcionou. Nós éramos muitos, mas ele direcionou. Deram isso ao Costa e esse aqui é um Ngombela. Ngombela é um outro amigo meu também, que também era muito bom no teatro. Deram isso aos dois para ele fazer curso aí na União dos Escritores Angolanos, no Centro Angolano de Teatro. Eu saía do Sambizanga sem noção do futuro, só com vontade de fazer. Eu acho que a coisa da nossa vida é que Deus é que diz, não, filho, vai só. Eu não tinha nem planos, nem noção do futuro artístico. Do que mas eu ia só. Daí? Eu ia na minha alegria, ia a pé. Saía daí do Sambizanga. Sim, nós andávamos a pé. Ia do Sambizanga a pé todos os dias até o 1º de maio e daí volto. Nem era na longe. Minha alegria, cheirar minha caatinga, porque eu também não tomava muito banho, né? E ia fazendo. E olha, foi muito maravilhoso. Foi muito maravilhoso. Quanto tempo foi a formação? Acho que durou 1 ano ou 6 meses. Durou muito tempo. Muito tempo. Fiz várias formações. Ok. Fiz teatro, encenação, abordagem temática, andamento em palco. Ainda hoje, quando vim aqui para o podcast, ligou para mim um mais velho, um general, que viu um vídeo meu. E ele só estava curioso, mas como é que tu te transforma? Porque ele minutos antes, parece que ele tinha visto. Ele estava no carro, disse ter passado, viu. E quando voltou já estava diferente. Ele disse que eu me transformei, que a voz muda, o andar muda, as mãos... Mas é verdade. E eu disse, não, eu passei por uma formação.
E é uma coisa que eu tenho, que eu dispo-me mesmo todo. Deixo de ser o Costa. Tu podes gritar Costa, eu não vou te olhar. Nem vou responder, não. Se eu te ver vestido em personagem, pode chamar Costa, pode com toda a simpatia. Com conversa do Costa, eu não vou te responder. Porque não é o Costa que está aí. É o general. Ou outro personagem Outro qualquer. personagem, Yeah. mas esse do general, né? Yeah. Eu acho que esse legado, mesmo que alguém tente destruir, impossível, jamais. É impossível. Porque faz-nos rir, Uhum. faz-nos, transforma o dia, a noite, É o verdade. momento que a pessoa está a passar. É incrível. Como, é exatamente, é que seu andar muda. Muda tudo, yeah. Fica, eu digo assim, que raio de homem é este? Como é que ele consegue isso? E a maneira como se desenvencilha, por cada pergunta, ele conhece não sei quem, e conta uma história, faz assim um desenrolar Yeah, da história. Isso é. Eu Não, acho que é mais do que aconteceu comigo no Ambo, um jovem, ele disse que tinha um vizinho. Eu estava no Ambo e ele ligou no vizinho, olha, sabe que eu estou a andar com alguém? Os meus filhos gostam muito de mim. Estou a andar com o general. Estás com o general? Sim. Então ele diz que ele por acaso já tinha visto o livro do senhor. Eu tenho um livro assim, que era do Jonas Savimbi, começou a falar do livro. E eu comecei, enquanto ele me explicava, eu comecei a falar de algumas figuras que fizeram parte da história do que está no livro. Sim, o fulano. Sim, tinha lá também o fulano. Ele desligou o telefone. Oh, mano. Ele é do âmbito. Oh, mano, você é quem? É que não está no livro. Você não está com o livro na mão. Eu disse, mas você está com o livro assim? Eu disse, não, eu sei. São pessoas que eu estudei, investiguei. Mas então, o que é incrível é que você viveu todas as décadas, todos os tempos. Em tudo ele estava lá. O meu filho diz assim, mas mamãe, não é possível, mas ele estava lá. Eu disse, meu filho, isso é um personagem incrível, que parece verdadeiro. Yeah. Mas agora, as suas filhas, que eu acredito que são 3 meninas. São 3. As meninas são apaixonadas pelo pai Ih. numa intensidade. E não duvido que elas sejam apaixonadas pelo personagem. E aquelas aí. E não, sabes que são das poucas pessoas que falam de mim, do meu personagem. Não falam? Não falam. Elas nem ligam. Elas têm. Mas eu noto que elas têm muito orgulho do pai que têm. Porque eu, às vezes, quando cruzo com os colegas de escola e tal, vejo. Mas elas comigo tentam fazer. Essa já é aquela cena de santos de casa não fazem milagre. Ok. Elas são minhas fãs, só que já não querem assumir perante a mim que são minhas fãs. Não? Já não querem. Daqui a bocado isso. Principalmente a Inês, que é a mais velha. Ela dá-se uma de dura, mas eu já dei conta, não, essa é minha fã. porque eu noto, às vezes, quando eu cruzo com os colegas dela na escola, ou com as colegas e tal, a forma como eles reagem. Então, eles a mim, eu já consigo perceber o que é que ela transmite sobre o pai aos colegas. Vamos falar deste livro. Eu mudei, tu podes. Do quase nada ao quase tudo. Primeiro quero perceber, quem escolheu esse título? O título. Será que é a desenvoltura de tudo o que está aqui? Eu nunca li, óbvio, vou fazer questão de ler, porque no próximo convite vamos comer esse livro os dois. Vamos comer. Sim. Isso é indiscutível. Eu mudei, tu podes. Do quase nada ao quase tudo. O título, este livro foi escrito por mim e pelo coautor, que é o Aristófanes Vidal, porque eu não sou formado em literatura e tal. Eu fiz todo aquele meu rascunho, toda a minha história, passei e depois tive que chamar um escritor profissional para fazer todo aquele alinhamento gráfico, como se diz, e dar aquela estética e tudo mais. E ficávamos a debater sobre o título várias vezes, tal. E eu estava assim à procura de título. Comecei a ver que a mensagem que eu passava nas pessoas sempre dá a possibilidade de quem nasceu em pobreza extrema ou está na pobreza extrema tem a possibilidade de dar a volta por cima. E tem muita coisa, fala-se muito de mudança no livro. Então eu disse, não, mas como é a minha história? Eu cresci. O primeiro título era Eu Cresci. Ok. Cresta também. Disse, não. E eu não sei o que me veio à cabeça. Eu disse, não, eu falo da minha mudança. Eu quero que os outros também aprendam comigo o poder da mudança. Então, se eu mudei, tu podes. Então o título disse, não, fica assim. Eu mudei, tu podes. E havia uma certa resistência da parte dele, que é natural, porque é o meu parceiro direto nesse projeto. Eu disse, não, quando você está a criar uma marca,
tu não tens de te preocupar com o impacto que ela tem sobre ti, mas é o que ela tem sobre os outros. Vai ter sobre as pessoas. E eu fiz um teste, disse, vamos, fui ter com a minha esposa. E eu disse ao meu cunhado, que ele é irmão da minha esposa, disse, não te preocupes com o que ela vai responder, preocupe com a reação do corpo dela quando ouvir o título. Ok. Falei o primeiro título, teve uma reação. Quando falei este, ela levou uns segundos, mas a reação dela foi mais forte. Ela franziu, gostei desse. E eu disse a ele, viste, não te preocupes com o que ela disse, mas é com o impacto como que aquilo teve o corpo sobre dela ela. reage, Como né? o corpo dela reagiu, então vamos ficar com esse título. Fomos ter com outros amigos, fui ter com Orlando, eu disse, não diga nada a eles, porque estão a passar por um teste. Como se diz, o teste de qualidade. Uhum. O voto de qualidade vem de quem vai consumir o livro. Exatamente. Fui ter com eles, com o Tigre e o Orlando, a reação foi a mesma. Depois tive a sorte, estava a sair de Angola para Moçambique, cheguei a Moçambique, estava num jantar e tal, eu disse, ainda bem que estes gajos me conhecem o artista, não sabem porque o livro, este projeto eu fechei a 7 chaves, ninguém sabia que eu estava escrevendo um livro. Ninguém, literalmente. Ninguém. Eu só comecei a falar quando o livro já estava pronto. Okay. Porque eu não queria que... Às vezes nós falamos de coisas que ainda não estão prontas. É um embrião e acaba por não sair, ou depois a pressão acaba atrapalhando a qualidade. Tu te precipitas, porque depois começas a estabelecer prazos que tens que cumprir. Eu disse, não, deixa, eu vou escrever, e ele vai sair no dia que Deus decidir. Cheguei a Moçambique, numa mesa de jantar e tal, escrevi num papel, numa folha, e eu disse, um dia eu estou a escrever um livro que conta a história da minha vida, mas eu tenho dificuldade em dar um título. Eu já sabia. E peguei assim, primeiro pus a folha que eu sabia que ele queria, que não era a real. É para ler lá esse título. Eu expliquei a minha história de vida, e o que acha desse título? Ele leu, é fixe. E esse aqui? Assustou naquele, disse, então é esse. E aí ficou. Mas é impactante mesmo. Yeah. Pronto, eu abri aleatoriamente uma página e eu digo sempre, não existem coincidências. Não tem vai dessas por causa dos elogios. Isto tem uma história. Bem. Conta a história, já percebi que é de um rapaz, muito talentoso, ok. Resumidamente, qual é a moral dessa história? A moral dessa história. Todo mundo ama o General Forja Tempo, certo? E eu gostei muito do que falaste agora, ligaram para o teu filho, vi o esposo, a emoção que ele teve ao ver-me aqui, a própria empregada e tal. Isto não deve ser um motivo de vaidade, que vaidade é cegueira. Quanto mais queridos formos, mais temos que baixarmos ao nível de quem nos ama. Isto não pode ser, vai ter que ser orgulho. Temos que nos orgulhar de criarmos impacto na vida das pessoas. Só que muita gente confunde. Ao invés de se orgulhar para amar mais quem lhe ama, envaidece-se. E quando se envaidece, escraviza quem nos ama. Verdade. Esta senhora que eu cheguei aqui, a empregada, talvez, não sei se vir aqui um outro artista que lhe vá dar o mesmo abraço que eu dei. Não que eu seja melhor que os outros. Exatamente. Mas eu percebo que este abraço vai mudar a vida dela. Vai mudar o dia dela. Porque alguém que ela não contava que fosse dar um abraço, que ela podia... Mudou completamente o dia dela hoje. Então, há pessoas que quando têm talento e trabalham em equipa, estamos aqui, ele se envaidece por ser o especial da equipa. Tipo, o que é o foco E da é o atenção. seu foco. Então, ele perde a atenção do trabalho, ele cria um bloqueio mental. Ele acha que os outros dependem dele. Então, se envaidece, chega tarde, não cumpre horários, quer impor a vontade dele, quando deve ser imposta a necessidade do grupo, quer impor os seus caprichos no grupo. E começa a se destruir. Por quê? Porque transforma-se num excelente profissional, mas numa péssima pessoa. Um péssimo ser humano. Ser humano, aliás, percebes? Então é isso que eu digo. E aí eu conto a história de um rapaz, como exemplo, que era muito bom no futebol. E as tias estavam sempre a promover, ele tem um sobrinho, ele é muito bom e tal. Mas eu achei estranho que este tal sobrinho muito bom jogava futebol no bairro, numa equipa do bairro. Todos os dias, às 18 horas, estava aqui na cidade, ele vivia a mais de 9 quilômetros de distância de Luanda. E uma vez eu chamei o rapaz e perguntei, tu estás sempre aqui? Tio, eu sou bom. Eu sou muito craque, eles lá que lutam para me meter na equipe, eu chego lá nem treino, eles é que lutam para me meter. E está aí no livro, eu disse assim, filho, quando tu és o melhor da equipa, não permitas nunca que a equipa trabalhe sem ti. Mas não impeças a equipa de trabalhar. Quero com isso dizer que participa de todos os processos. Porque quanto menos participares, como tu és o bom, vais ensinar a equipa como é que se ganha e como é que se trabalha sem ti.
depois a tua presença vai ser um incômodo. Aquele que sabia menos que tu vai se esforçar para cobrir o teu lugar. E quando ele cobrir o teu lugar, vai te combater. Então você será extinto da equipe. Vai deixar de fazer falta até. Não, vai virar um incômodo. Vai deixar de fazer falta até uma coisa. Vai virar um incômodo, vai ser combatido. Disse, então, não faça isso. Por isso é que eu escrevi essa parte. Ai, já viu. Eu tenho que ler esse livro mesmo. Isso é um must. Isso... Vamos lá ver outra. Evita prestar muita atenção aos problemas. Dá mais valor à solução e não ao problema. Isto é uma situação que nós acho que vivemos diariamente. Diariamente. E ainda antes da nossa conversa estávamos a falar de um assunto que eu disse, porque os problemas fazem-nos sofrer muito. Se eu agora aqui com os meus pés assim, der um bico aqui na mesa, a mesa cair, virar. O tempo que vais perder para reclamar do meu gesto era o tempo de limparmos e encontrarmos uma solução de repor a mesa. Mas você está mais preocupado em focar no meu gesto que partiu a mesa. Eu já pedi desculpa, já reconheço que falhei, mas as pessoas não querem você assado, cozido, E aí, agora então, vamos então meter a mesa. Então, já biquei, encostei, desculpa, é para Débora. Sim, agora Débora. E aí, agora qual é a solução? Não, eu vou aí fora, vou comprar outra mesa. Não é da mesma qualidade, mas posso repor outra mesa. Tá bem, ponha, não sei o que e tal. Evitamos estresse, evitamos sofrimento. Entende? E as pessoas não. Prestam muita atenção no problema e poucos se concentram para a solução. As redes sociais hoje usam muito, vamos dizer, uma fragilidade, um assunto que às vezes não era necessariamente precisa de virar polêmica. Transformam. Eles transformam em polêmica. Fica a impressão, ou seja, é óbvio que é uma sede desenfreada das pessoas para a desgraça do outro. Com certeza. Hoje em dia, a vergonha alheia vende mais do que a compaixão. E estamos todos atrás da vergonha alheia. Ninguém está preocupado na compaixão. A empatia deixou de fazer parte da vida e do pensamento de muita gente. E hoje, o surgimento desses portais, eu digo que estamos numa era de transição. E essa transição, as pessoas más ganharam voz e vez. E as pessoas boas acovardaram-se. Têm medo de falar. Têm medo de enfrentar. E quando tu tens medo de falar, tu és dominado. Tu és dobrado. E tu sofres porque tu não és livre. Entende? E as pessoas que nada sabem da vida, falam e vão destruindo todo mundo. Porque são pessoas já desesperadas. Há pessoas, se a Débora reparar nos últimos tempos da nossa sociedade, repara, as pessoas que falam muito, que estão muito nas redes sociais a atacar os outros, vá no fundo da vida dele, não estão bem. Estão muito mal. Estão destruturados. Não, nem destruturados, já estão destruídos, estão nos últimos dias, são sinais dos tempos. E eles, como já sabem, eu já estou lixado, eu já não tenho o que perder, então eu vou arrastar comigo muita gente. Mas e arrastam? Arrastam. E agora, se cabe a nós pais, irmãos, tios, com uma certa consciência, ir trabalhando, lutando contra isso, para que ele não afete os nossos filhos, nem os nossos irmãos. Mas acho que está muito difícil, porque nós partilhamos às vezes, eu vou dizer nós, mas eu... Aqui, não, eu compreendo. Obviamente, temos que estar englobados eu não sou uma pessoa, definitivamente, eu não partilho nada. Seja verdade, seja mentira. Mentira, eu já nem sei. A mentira depois vou saber que afinal é mentira, numa conversa. Certo. Ok? Mas até lá, pode ser verdade, pode ser mentira. Eu não partilho literalmente nada. As pessoas deviam ter esse cuidado de, mesmo que seja verdade, desde o momento que já é uma desgraça, é um problema, por que fazer essa partilha? Se for uma coisa boa, uma conversa boa, as pessoas não vão partilhar. Não vão. É se tu veres as lives sobre economia e finança, sobre melhorar os padrões de vida, e as lives sobre a vida alheia de alguém. Meu Deus! Há uma live que vende muito. Falar mal, por exemplo, do BV. Isso vende muito. Falar mal de uma Stella. Falar mal de um Costa. Isso dá muito dinheiro. E tu, quando vais para a conta da pessoa que está aí a falar mal, milhares e milhares de pessoas a comentarem. Há quem investe até nisso. Percebes? Então, nós estamos numa fase muito delicada em que a sociedade está doente. Está doente. E
A sociedade também está muito doente. Algumas pessoas doentes estão a infectar as outras pessoas. E há muita gente fraca. Hoje as pessoas estão mais preocupadas em reagir do que ouvir. Entende? Vocês não Tu ouvem hoje. falas algo, se não lhe agradar, ou tu és bajulador, ou tu és do sistema, ou alguma coisa que lhe agrade, tu tens que falar. Entende? Não querem ouvir. Agora, é preciso que nós, que temos uma certa posição, como eu digo sempre a muitos artistas, primeiro matem a fome para poderem alcançar a liberdade. E não o medo de falar e de se posicionarem como tal. Exatamente. Porque muitos fãs às vezes chegam até nós, olha, eu não vou mais ver teu espetáculo, mas o que ele vai saber? Eu estou bem. Eu já respondi assim, eu não quero saber, eu já estou bem. Movimentos tipo de cancelamento, que tem que cancelar. Eu disse, mano, já estou bem. O óbvio é, nós sabemos o passo que estamos a dar. Qual é o contributo que você, de facto, está a dar? Você que cobra dessa pessoa? Não, e às vezes até é mesmo necessário que nos cancelem, menos assim, quanto mais nos cancelarem, menos pessoas mais teremos à nossa volta. É que as pessoas não percebem. É preciso nós começar a transformar o veneno em vitamina. Se a Débora acha que me cancelar vai me fazer falta, como não vives comigo, cancela. É verdade. Assim, vou parar de te ouvir, vou parar de ver os teus comentários, vou parar de te ver e vou ter uma vida É verdade, feliz. cancela. É preciso agora. Bloqueia, deixa de seguir. É preciso que nós comecemos a transformar, a desenvolver a capacidade de transformar o veneno em vitamina. As pessoas são covardes, porque como estão no telefone, nós não sabemos de facto quem é essa pessoa. E sofremos então, porque eu digo assim, você não tem essa coragem de dizer na minha cara isso que você está a escrever. Não tem. Olhar para mim e dizer isso que você escreveu, você não tem essa coragem. Você é covarde. Estás exemplo, frustrado com algum problema, com alguma coisa. Eu aprendi uma coisa muito linda com o Daniel Nascimento. Eu antes sofria muito com isso. E eu convivo muito com ele, falamos muito e tal. E uma vez numa conversa com ele, ele disse, não, Costa. E o Daniel Nascimento foi das pessoas aqui no nosso país que sofreu muito, eu digo, cyberbullying. As pessoas atacavam ele de todas as formas nas redes sociais. E uma vez numa conversa assim, eu percebi, ele disse assim, não, ele às vezes, quando vê alguém que atacou, ele ia para o perfil ver a pessoa e tal. Muitas das vezes ele reagia no off e tal. E eu captei isso comigo. Quando eu começava a receber ofensa nas redes sociais, eu saía e ia ver o perfil da pessoa. E ficavas aliviado. Sim, porque há pessoas que não merecem o nosso sofrimento. Tu olhas para ele, não, ele está... Deixa ele um coitado. Às vezes é um gajo que também, para apanhar a internet, tem que esperar o vizinho ligar a energia. Eu disse, não, esse não merece. Então, o melhor é apaga o comentário, bloqueia a pessoa. Automaticamente. E aí, vamos seguir a nossa vida. Aliás, quem está, eu digo sempre assim, quem tem poder e quem quer poder tem que estar preparado para aguentar o fardo. Porque isto é um fardo grande. É um fardo. E tens que estar preparado para carregar esse fardo. Fama é poder. Fama é poder é problema. Então, tens que te preparar. Não? Eu entrei nesse mundo. Holofotes ligados todos para ti. Yeah. Tudo que tu fizeres. Se não fizeres, vai ser um tema a ser abordado. Yeah. Se fizeres, vai ser outro tema a ser abordado. Se respirares, não devias respirar. Estamos numa sociedade doente, sim, desequilibrada. Os valores morais tende a piorar. Os valores morais e aquele olhar para o próximo e dizer assim, e se fosse eu no lugar dele? E se fosse eu no lugar dela? Por isso é que eu falo da compaixão aí e da empatia. Por exemplo, eu aí falo no meu livro abordo uma questão da vitimização. Nós temos por hábito, colocamos-nos muito na posição de vítima. Eu não me vitimizo. É mais fácil. É mais fácil. É pegar o teu problema, a tua incompetência e transferir para alguém. É mais fácil. Costa, tu estás assim, porque pá, Débora, ele convidou para ir no podcast dela, eu saí de lá, me roubaram um carro, agora eu estou aqui, ou ver só o que ela me fez. Não. Entende? É muito mais fácil transferir a nossa incompetência, as nossas falhas conosco mesmo, para os outros, os nossos fracassos, do que para nós. Então, é basicamente isso que acontece muito na vida das pessoas. Se colocar, eu aí falo desse livro incrível. Eu apelo às pessoas a não se vitimizarem, a não se colocarem na posição de vítimas. Deixa-me ler, vi qualquer coisa aqui. Qualquer coisa, vi o nome. Deixa eu ver. Quem fez o prefácio foi o Daniel. Foi, Daniel Nascimento. Já viu. Eu sou muito fã dele. Não, é um super ser humano. Ser humano.
ser humano. Isso Ele é muito óbvio. fechado na dele, mas É quando óbvio. ele se abre para ti... É epa, óbvio. Quando ele é amigo, Não. é a 1000%. É mesmo. Ele, quando é teu, é mesmo teu. Mas a tua mãe já é falecida. Já, infelizmente. Pai, mãe, já há muito tempo. És um de quantos irmãos? Éramos 9. Eu sou o sétimo. Era o sétimo, agora virei o sexto. Não. Porque, Como assim? sim, porque faleceram 2. Ah, não, mas não deixa de ser. E ainda sou, né? Há de ser sempre sétimo. Pronto, O sexto está lá, tem lugar. Pronto, éramos 5 rapazes, 4 meninas. Morreu um rapaz e uma menina. Ah, ok. E agora ficamos 7. E os velhos morreram, eu era criança. Mas tens assim uma grande referência, tipo, várias histórias da tua vida que te remetem a ela? Poucas. Poucas? Do meu pai, então, pior. Quase nada tenho. Tenho mais um bocadinho da minha mãe. Porque ela, depois o velho parar, ela ficou, depois caiu em desgraça e tal. E a dela tenho mais alguma coisa, mas do Ok. velho já quase nada tenho. Mas, e foste viver muito novo, tipo, sozinho, Fui com 17 anos. com 17 anos. A tua filha mais velha, que idade é que tem? Agora está com 20. Ah, A Inês. Ele ainda dia já estava com o meu amigo de infância, o Dak, que eu também cito muito ele aí Tá no no livro. A primeira vez que eu fui comprar a minha primeira mobília, eu vivia numa casa de renda, um quartito, colado a uma latrina. E como eu gostava de espreitar as moças, para vê-las a tomar banho e tal, fiz um monte de furos no quarto, para espreitar na casa de banho, para vê-las a tomar banho, a darem uma cagada e tal. Só aquele cheiro todo. Eu estava no meu quarto, porque nós lá não temos saneamento básico. E as casas de banho não eram casas, eram latrinas. Nós pegávamos, uma vez pegavam baldes de 10 litros, furavam por baixo, enchiam com cimento, punham uma lata de 1 quilo, um tubo no meio, fazia o furo, depois tu para fazer as necessidades, punham um pé aqui, outro tem que pé aqui. equilibrar. E aí davas ali a cagada, aquela porcaria, não precisava pôr água, aquilo chamávamos rock direito. Não tem paragem, aquilo é direito mesmo. E aquilo ficava ali. E a própria sanita era o respirador. Quer dizer, o que ia voltava na tá, forma de cheiro. Sim. Hoje eu agora tenho noção da vida e da higiene pessoal feminina também um bocadinho. Eu percebo que aquelas moças têm muitos problemas de infecção urinária. Porque elas tentavam ali e aquilo, às vezes às 12 horas saía um vapor, tipo gás. Você via um fumo, afinal aquilo é o nosso cheiro, e aquilo ia todo para o meu quarto. Bem feito, né? E paguei caro, mas também vi bons momentos. Eu sofria com cheiro, mas também quando elas fossem tomar banho era uma maravilha. Eu nem sentia o cheiro. E aí, então, eu lembro que eu, quando fui viver lá, a minha primeira mobília era um luando, uma almofada, um lençol comprado nos Fardos, no Roque Santeiro, porque nós vivíamos próximo do Roque Santeiro. Sim, Depois, designer. E quando eu comecei a trabalhar na pedreira, o meu primeiro salário eram $20. Naquela altura, $20 tinha um certo valor, mas não era grande coisa, mas dava para fazer muita coisa. Eu ganhava $20 e depois uma vez fiz um biscato de pedreira, eu já não lembro onde é que foi, mas ganhei $150 ou $120. E nesse dia eu decidi apetrechar o meu quarto, que eu dormia no chão. Eu não tinha nada, às vezes nada. E o chão lá não era ladrilhado, era o chão... Era de areia, né? Tipo, não era um cimento cimentado. afagado e tal, mas não era rebocado. A pintura, nós íamos aqui embaixo, na Boa Vista, apanhar os resíduos dos gases da Angases, que é uma empresa Angases aí embaixo, Sim. que deitava depois um líquido branco, que virava uma espécie de acetileno, cal, e apanhávamos aquilo e queimávamos as paredes do quarto, para ficar branco. E tu encostavas, aquilo ficava todo no corpo. E a minha roupa guardava numa trouxa. E então, eu comecei a dormir no Luando. Quando eu consigo um dinheiro grande, vou com meu amigo Dak, fomos ao Roque Santeiro, compramos um colchão. Eu lembro como se fosse hoje. Um colchão azul. Havia umas estantes assim de solteiro, pretas, com umas rodas por baixo. Uma estante, um fogão primo, que vinha umas torcidas, uns assim azuis, que você fazia a torcida, mas cheirava muito fumo, a petróleo. Uma televisão de 14 polegadas Sharp Denguimbo e um aparelho Sharp Surund. Não, eu queria um Simba, mas o Simba era muito caro. Meu Deus, só chegava para um aparelho pequeno, Sharp Surund. Compramos. E víamos, como não tínhamos dinheiro para pagar o bagageiro, nós é que levamos na cabeça.
Chegamos no Mas bairro. era perto, né? Também, Também era muito a distante. vontade era maior do que qualquer... Estamos a chegar no bairro, concurso, desafio de garrafinha. Ai, meu Deus. As moças da minha rua foram se juntar com as moças da outra rua. E depois, ali o Samizanga era assim. Tem o beco, depois chega um largo, depois outro beco, depois outro largo. E elas estavam jogando no nosso largo. Nós já éramos moços, adolescentes. Aí, não vai dar para passar, que elas já estão a jogar. Vão nos ver carregar esse ar. Então ficamos no beco com as coisas. Ficamos à espera. O Dag, ele disse, pá, vamos esperar quando a bola bazar no bonga. Tipo, sim, agarra e atira a bola longe para eles poderem contar. Então atiram a bola. Uma das moças agarra a bola. Deus tipo disse, filha, não atira desse lado, atira lá. Porque nós estávamos aqui. E se ela atirasse do nosso lado, elas iam vir apanhadas. Só que a sorte, a moça atira para o outro lado. Então, quando ela tira a bola para o outro lado, a tendência de todos é virar para a bola e pressionar a pessoa que está aí buscar a bola. Olha, ele pegou, o Dak pegou com o chão, põe aqui desse lado. Eu estou preocupada com a televisão. Não. Como era uma caixa, pus a caixa assim. Ok. Passamos, ele me chamava Ti Costa, corre! Passamos. Chegamos no quarto, tal, cortina, já na porta, janela, estendemos, já. Chamávamos, naquele tempo, chamávamos tucho. Motucho. Já tínhamos o tucho organizado. Então, depois, até esqueci também que tinha comprado uma mesa branca com 2 cadeiras e uma toalha de mesa assim, mas de plástico que vinha desenho de renda. Sim. Pois, comprei aquilo, meti. Aí o quarto ficou mais ou menos organizado. E organizado. Depois, com o tempo, comprei uma ventoinha e tal. Essa foi a minha primeira mobília. E aí comecei o processo de evolução. Comecei a trabalhar outras coisas e tal. Depois saí do Samizanga, fui viver para a ilha, onde conheci já o Orlando. Não, o Orlando eu conheci aqui, no Maculusso. Porque eu, quando era pedreiro, depois eu ficava aqui na rua. Vocês não foram amigos de infância? Não, nos apanhamos já. Foram assim, conhecendo ao longo da vossa caminhada na vida. Quando eu saio depois de eu sair dessa cena do crime, quando eu saio da cadeia, nem tanto, da detenção, né, já não estava muito seguro. Depois eu larguei aquilo, porque meu irmão também fez uma grande confusão. Até tá aí, eu conto essa história, me deu uma grande surra e usou-me como mochila dele. Para eu não me desviar, ele me levava em todos os sítios, até quando ele começou a trabalhar na pedreira. E então, depois, quando meu irmão começou a largar-me, e eu já não estava trabalhando na Comol, na empresa onde eu aprendi a profissão de pedreiro, eu ficava aqui na Rua da Ardepe. Eu vou falar dessa parte do pedreiro. Yeah. Acompanho muitas coisas. Pois, eu ficava aqui na Rua da Ardepe, em frente à Ardepe do Maculusso. Aí tem uma nova loja agora. Tem um senhor, Dr. Gambo, que já é falecido. Eu ficava ali à espera de obras, pessoas que têm assim, trabalhos de pedreira para eu fazer. E foi lá que eu conheci o Orlando. Porque o Orlando namorava com uma amiga minha da infância. E ele disse, olha, eu tenho um amigo que é formado assim, fez formação assim, teatro, tal. Eu acho que ele seria fixe para o vosso grupo, os Tunesa, o coletivo de arte Tunesa. Eu disse, o Orlando, como estudava no INE, passava sempre ali, então encontrava-me ali. Conhecemos e tal. Coincidentemente, eu já estava a viver na entrada da ilha. Aí o Orlando levou-me no grupo, eu naquela altura usava cabelo encaracolado, brincos e tal. Ele estava assim, é bandido. E lá fizemos uns testes nos Tunesa, fui aprovado com distinção. Em 2 semanas alcancei o cargo de diretor artístico. Que eu tenho acabado de fazer várias formações na área. Deram a oportunidade de dar 12 ensaios ao grupo. Eu mudei completamente a forma deles de atuarem. Com sonorização, com luzes, não sei o quê. E aí então, não, fica você é o diretor artístico. Conquistei. Mas essa parte do pedreiro, eu acompanhei um bocadinho a construção da sua piscina. Olha, foi muito divertido. Yeah. Está a ver? Eu não sei se era um sonho, se era mesmo diversão, tipo o prazer de conseguir fazer. Eu diverti-me muito. Essa piscina divertiu-me muito. Yeah. Continua, está impecável. Está impecável. Tá. Agora, como estamos no tempo frio, eu disse à minha esposa que eu vou tirar a água para ver e tal, se alguma coisa estragar. Que é sempre aconselhável tirar a água toda para fazer manutenção. Não é manutenção, é para ver, né? Porque há donos que constroem piscinas e deixam aquilo 5, 6 anos, não entram lá sem água para ver se está tudo bem. Mas graças a Deus, aquilo ali. Como é que eu vou te contar a história dessa piscina? Eu não sei se aquilo era emoção, se era ilusão. E eu, às vezes, quando partilho com as pessoas as minhas conquistas,
Mas É foi um- muito divertido. além de divertido, é uma forma que eu tenho mesmo de ajudar os jovens a sonhar, a não pararem de sonhar, a não pararem de acreditar, porque, tipo, eu nasci em condições que eu, às vezes, isso é bonito de contar aqui, mas viver mesmo não era nada bom. Eu quando olho para ali, para trás, digo, che, mando garra. Então, hoje, ter uma casa com piscina, macaco, com cães a serem treinados, é para olho assim, fogo, meu. Que orgulho. É um orgulho enorme. É um orgulho enorme mesmo. Antigamente eram coisas que eu ia Mais uma fazer para coisa os que as outros. pessoas não percebem. Yeah. Mais uma coisa. Estás a ver? Era uma coisa que eu ia fazer para os outros. Eu tenho para mim. Eu sou formado, nunca precisei de procurar emprego, nunca precisei de atacar alguém para conseguir mais. E tipo, as coisas vêm para mim Fluem, naturalmente. né? E aí, então, fluem normalmente. E eu olhei para aquilo e falei, estou a construir uma piscina. Mas eu criei um projeto. Como é que foi? Eu quero entender como é que essa piscina... A piscina. Não, olha, chegou uma fase da minha vida que Deus, eu falo muito de Deus, que Deus começou a dar-me muitas oportunidades. Eu ganhei muito dinheiro naquela fase, muito dinheiro. E eu dizia assim à minha mulher, mamãe, Deus está a nos dar. Deus está a nos dar. E eu saía muito, que toda hora na rua, ela reclamava, você toda hora, eu disse, calma, Deus está a nos dar, deixa. Deus está a dar, vamos aproveitar. Eu meti pedra na porta que Deus abriu. Eu dizia assim, eu meti lá uma pedra, ele abriu a porta, só que ele esquece, ele está pensando que a porta é a mão dele que está segurando, não, meti lá pedra. Então, tudo que está ali daquele lado, primeiro, aquilo é tirar, atira. Porque eu disse, Deus não vai continuar a segurar a porta aberta para mim, porque ele vai ter que fechar a minha para abrir para outros. Para alguém. Então, enquanto ele abriu para mim, ele está pensando que eu só vou tirar vou tirar 30. Eu vou organizar, quando ele fechar, o tempo que ele vai fechar para mim, para abrir para outro, eu vou ficar organizado que ele me deu quando a porta esteve aberta. Quando ele voltar a abrir, vai encontrar, já organizei, vou ir lá mais. Então, começaram a ver as oportunidades. Eu disse à minha mulher, vamos fazer piscina. Meu sonho, eu quero poder ver o Mussulo na minha casa. Vamos fazer piscina, conseguimos um dinheiro, depois começar a fazer parceria. Olha, e eu quando disse que Deus está a dar estas oportunidades, Ele vai fechar, ela pensou que eu estivesse a falar à toa. Eu ganhei tanto dinheiro durante 2 anos. Depois, um ano depois, tudo... Aquelas oportunidades todas desapareceram. A porta fechou. Só que eu não sofri, porque eu sabia que aquele momento... Estava consciente. Estava. Eu preparei-me, porque eu sabia, porque assim, nem todos os dias são 12 horas. Mas todos os dias, cada dia da semana, há um momento que são 12 horas. Então, tens que perceber que hoje tu estás a brilhar, mas acredita, prepara, porque esse brilho vai diminuir. Exatamente. Como vai acabar? Exatamente. Primeiro é tu te consciencializares que estás num bom momento, que esse momento não é para a vida toda. Então, prepara o momento para quando o brilho diminuir, tu poderes viver regularmente a história do momento que você brilhava tanto. Mas isso é espiritualidade trabalhada. Isso não é inteligência, não é maturidade. É espiritualidade Yeah, trabalhada. então eu fiz isso. Atenção. E quando aquilo começou a diminuir, eu já tinha tudo estruturado. Já tinha material de construção, já tinha os preços pagos, já estava preparado. Então, como diminuiu o fluxo de trabalho e de rendimento, então o tempo que eu disse à minha mulher, Deus não vai manter a porta aberta para sempre. Ele vai fechar. Porque ele Nem sabes precisa quando. de fechar. Não, eu disse, vamos só tirar. Mas ele vai fechar a qualquer momento. E aí, Deus não fechou, mas ele puxou um bocadinho. Ela estava totalmente aberta, entrava com maior quantidade. Diminuiu. Então, quando ele diminuiu, tudo que eu puxei lá atrás e atirei para dentro, eu disse à minha mulher, agora vira as costas da porta, vamos organizar o que está aqui. Já tínhamos tudo, começamos a estruturar a piscina, a trabalhar devagar. Quando Deus voltou a abrir a piscina, estava feita. Agora vai dar dinheiro do creme. Tens que me convidar para essa piscina. Não, Quando começar o verão. Vamos lá, será uma honra. Olha, eu diverti-me mesmo. Yeah. Foi assim, tipo, é tão bom nós percebermos que o suor, o nosso suor, é verdade. Realmente chegou o momento de nós ganharmos, desfrutar, não é? De desfrutar, porque... E mais, é exatamente isso, fazer perceber às pessoas que, tipo, o que é ostentar? Há quem olhou e disse, está a ostentar o quê? Cada um tem a intensidade, porque a grandeza do meu problema não é a grandeza do problema da outra pessoa. Não é.
Aquilo que eu vou considerar, eu tenho um problema, eu também estou com dificuldades, não tenho 5 mil. Há quem não tem 5 milhões. Não tem. E é o grande problema dele. E há quem tem 5 milhões, está-se a sentir pobre. Exatamente. Ele Dizem, tá eu não tenho pobre. dinheiro. E há quem diz, se eu tivesse 5 milhões, então é exatamente nós vibrarmos com aquilo que é nosso. É importante celebrarmos todas as vitórias da Todas nossa as vida. vitórias, por mais pequenas que sejam. Porque cada vez que você celebra, você abençoa o teu esforço, você agradece a Deus, você agradece ao homem que te ajudou a alcançar, você agradece ao teu corpo e a tua alma descansa, a tua pele fica linda, tu tens um sorriso maravilhoso. Então, não tenham medo de celebrar. Há quem diz, não, mostra. Não roubei. Não roubei. É verdade. Eu trabalhei. É Quem não estiver satisfeito, podes, é exatamente isso. Quem não estiver satisfeito com o que está a ver, não Faz siga. assim, não é? Tu tens uma forma de ser, por exemplo, tu não queres mostrar as tuas coisas, eu respeito, mas permita que eu mostre as minhas que eu gosto. Exatamente, não acho errado, exatamente. Entende? E aí então eu digo, não, eu vou mesmo mostrar, porque só eu sei a luta que eu passei para alcançar isso aqui. Então a celebração não depende de quem, dos avalistas, né? Não, depende de nós temos que ser livres. Lógico que temos que respeitar uma série de padrões. Exatamente. Temos que respeitar, porque eu, enquanto figura pública, tenho fãs, tenho pessoas que me admiram, tenho pessoas que se alimentam das minhas piadas para melhorar o seu dia. Então tenho que ter uma certa ponderação na hora de fazer determinadas coisas. Mas há também pensar um bocadinho em mim. Não, o seu lado, a sua vida, né? A minha vida. É importante. Yeah. O general Foja Tempo, essa figura enigmática que nos faz viajar por momentos que, tipo, mas isso aconteceu. Yeah. Como é que veio o general Foja Tempo? Esse nome, como é que surgiu? Porquê? Pensou sozinho? Não, eu em tempos dei uma entrevista num podcast com o Tiago e eu expliquei e repito aqui. O Foja Tempo era, não sei se ainda é, porque já foi compreendido e algumas coisas que ele protestava, graças a Deus, e protesta até hoje, começaram a ser resolvidas. Era uma forma que nós túneis encontramos de protestar contra a sociedade. Pela desvalorização que se dá àquelas pessoas em Angola, sobretudo os antigos combatentes e veteranos da pátria, que muito fizeram, deram pelo país e foram jogados à sua sorte. E ela foi inspirada numa entrevista que o mais velho Amadeu Amorim deu uma vez, em que ele demonstrou a sua preocupação para com o futuro da história da Angola e o legado dos antigos combatentes. Ele disse, nós estamos a morrer. Não há ninguém, ele até disse, até na minha família, os meus netos nem sequer vêm sentar comigo para tirar aquilo que eu tenho, porque eu estou a ir embora. Nem eles vêm sentar comigo. Então nós ouvimos, e houve uma altura que os antigos combatentes, sempre que fossem para a rádio, só reclamavam. Sempre que iam para a televisão, reclamação. E a ZAP tinha acabado de nos contratar e na altura, por orientação da engenheira Isabel dos Santos, que é muito amiga do grupo, e eles disseram assim, o Renato disse, vocês têm que trazer para a ZAP algo fora do normal. Algo nunca pensado nem visto em Angola. Fogo! O nosso Deus da arte também, quando nos entra na cabeça, nos mete lá umas ideias, meu irmão. Fomos dormir, quando acordamos, já tinha uma solução. Tal. E nós a reunir no grupo, a criar os personagens. Então eu ia para os ensaios, coincidentemente o Gilmar também ia, e ouvimos a mesma notícia. Estávamos a ouvir a mesma rádio. Naquela de fazer a construção dos personagens, o Gilmar lembra, peraí. Não, eu disse primeiro. Depois o Gilmar disse, eu também ouvi. O Cota disse, eu disse, não. Então, o grupo disse, ele até foi o primeiro a dizer, não, então, você mesmo faz. Faz você um Cota assim. Depois ele disse, não, tem que ser um antigo combatente. Um que só reclama dos problemas da vida e nunca resolve os problemas dele. Então, deram uma missão de ir investigar os verdadeiros problemas dos antigos combatentes. Ok, fazer o trabalho de casa. Pois, para termos para construir o perfil do personagem. E fui investigar, e decidimos que seria um antigo combatente. O nome nem era Foja Tempo, era Filipe Manuel. Ok. O título de general, ele não é general. Ele auto-intitulou-se general. Também é um protesto, porque na altura os mais velhos reclamavam muito, e até hoje há generais de facto Exatamente, que reclamam até hoje de certos generais que caíram de paraquedas no grau. Não houve uma requalificação, né? Não, além de mais, houve business, segundo alguns mais velhos. Pois. Houve business.
E esses mais velhos começaram a reclamar, quer dizer, há pessoas aí que lutaram, que deram Merecem tanto, a patente, né? e não são nem sequer coronéis. Então é a lutar. Então foi já tempo de santo. Se vocês estão a se dar patente entre vocês, eu a partir de hoje também sou general, porque as pessoas que eu formei são generais. Então eu sou general. Ele se auto-intitulou-se general. Ok. E quem faz me lembrar o nome Foge a Tempo é o Miguel Neto. Porque anos antes eu fazia uma rubrica com o Miguel Neto do gênero, mas não nesse pendor de falar do instalar, era mais só brincar de militar. E o nome era Foge a Tempo. Ok. E eu, enquanto atuava, o Miguel não estava na plateia, ele grita, foge a tempo! Quando acabamos de gravar o primeiro programa, ele começou a rir, porque ele não foge a tempo. Eu nem lembrava. E ele sempre assim, que não foge a tempo. Eu disse, mas quem é o foge a tempo que você está falando? O foge a tempo, depois não, aquele que fazíamos na rádio. Ah, sim, que fazíamos na rádio. Então levou algum tempo, depois aquilo evoluiu, consegui, porque nós tínhamos um contrato, e o contrato observava uma série de limitações, e o personagem tinha um nome, e ele era tratado com aquele nome nos primeiros programas, então era preciso ter um certo cuidado ao trocar o nome sem mexer no personagem. Ok. E aí depois conseguimos trocar o nome. O programa fez quase 5 anos no ar. Eu não permitia que se trocasse. Todos os outros personagens trocavam de roupa, eu dizia, não, o Foge a Tempo tem que ter 3 peças. E ele fez o programa durante 5 anos com 3 peças de roupa. 3 camisas, 5 peças. 3 camisas, 2 calças. Depois, mais tarde, quando começamos as cenas de óbito, aumentaram o fato preto. Durante 5 anos, ele não trocava. A mesma roupa, a mesma camisa, a mesma calça, a mesma... E o mesmo andar. A sandália estragou, disse, vão arranjar, trouxeram outra sandália, disse, vou gravar hoje com essa sandália, mas vão arranjar uma aquela. Até hoje está aí. E aí construímos o Foge a Tempo e caiu na graça das pessoas, sobretudo dos mais velhos. Comecei a receber telefonema de várias cotas, quer generais do lado da UNITA, quer generais do lado do MPLA, todo mundo com interesse em passar informação, todo mundo com vontade. Passam informações. Eu agora ouvi para aqui, para o programa, ligou para mim o general Gato. O mais velho ria. E disse, eu nunca mais ri tanto na minha vida como ontem. Para você contou a história do Dr. Savimbi, é que você está a falar uma verdade que eu vivi. E eu acho que quando eu falava de uma sala onde as pessoas ficavam à espera, eu vivi aquele momento. Ele disse, enquanto estava a mostrar a sala, a mostrar a escada, ele disse, aquilo tudo que você mostrou, eu vivi. Eu ri tanto, eu estava me perguntando, mas onde é que esse gajo estava? Porque eu sentava na sala, nunca vi o general. Isso eu nunca mais ri tanto na minha vida. E obrigado pela coragem, porque é preciso ter muita coragem para fazer o que tu fizeste, justamente nesse momento que o nosso país está a passar. Ter que ir a um monumento histórico da UNITA, né? Nesta fase, sem medo de ser conotado, ser perseguido, ou alguma coisa. Ele se ser uma maturidade incrível, uma maturidade artística incrível. Esse é o meu trabalho, a nossa missão. Eu não acabei de assistir, comecei a ver, não sei o que aconteceu, e vi quando estava com a bolinha, não estava? Sim, estava. E eu lembrei-me, eu também vi essa fachada. Yeah. Continua igual. Continua. Eu gravei vários capítulos lá no AMBO. Fui até a casa do Dr. David Bernardino, a quem deram o nome da pediatria. Todo mundo vai para lá, o Hospital David Bernardino, mas não sabem quem é o David Bernardino. Infelizmente a casa já não existe. Foi partida, agora vai ser uma clínica privada, mas o terreno continua lá. Gravei em frente ao terreno, mostrei, olha aqui, era a casa do David Bernardino, ele morreu aqui assim e tal, nesta rua, mostrei, gravei a rua onde ele morreu, depois fui gravar na zona onde a princesa Diana foi e sentou. No AMBO, ok. No AMBO, mostrei, gravei a árvore, e agora que o filho também foi para lá, meteu aquelas cadeiras bonitas, também mostrei, olha aqui, essas cadeiras foi o filho que meteu, a árvore foi a mãe, o filho foi... E tal, a princesa quando veio, parou aqui, falei de algumas figuras que estavam com ela, gravei e guardei. Eu não vi isso aí. Ainda não lancei. Aquilo eu vou lançar com o tempo. Ok. Sim, são coisas que eu vou gravando, vou guardando. Vou gravando, vou guardando. E depois vou lançando devagarinho. Arquivo? Sim, é trabalho, é conteúdo. É verdade, faço isso. Mas será que ainda temos... alguma coisa na manga? Certeza, né? Eu tenho que perguntar, quero arrancar de si alguma coisa que vai nos deixar realmente... eu choro de rir. Certo. Eu, quando me fazem rir, é de chorar. Certo. O que é que eu vou ouvir
e que vai me fazer chorar de rir. Olha, o Foge a Tempo, é como eu disse, ela às vezes age na minha vida como um espírito. Há dias que eu acordo e não tenho ideia. Há dias que eu acordo com ideias incríveis. Eu há dias fiz um vídeo em forma de apelo do General Foge a Tempo, quando eu falava de imediatismo. Vi. Que é um fenômeno que temos agora na nossa sociedade. E aquilo teve um impacto muito grande, que eu comecei a receber mais pedidos do gênero, para que eu intervenha, para que eu lance mensagens e apelos do gênero. Então pode ser que venha mais coisas. Porque eu não gosto de gravar por emoção ou por empurrão. Eu ouvi, guardei, deixa que a minha mente flua e a minha arte venha ao de cima. Mas virão mais coisas sim. Na forma da arte, né? Sim, tem que ser eu ainda hoje estive numa atuação em que rebentei com a sala toda, passo o termo. Até o próprio Cesalto, meu colega, porque era para atuarmos os dois, eu tinha que ir à frente e ele viria depois. É que a sala estava tão eufórica que ele teve a sensibilidade de dizer, não, se eu entrar vou estragar. Ele disse assim, ele já alcançou o objetivo. O show já está aqui. Se eu entrar, vai estragar. Disse, avise, não vou entrar. A sala estava tão eufórica. O senhor que foi homenageado coincidiu, era um general que foi trocou de cargo, os colegas a despedirem-se dele, e eu encontrei ele a chorar. E na lei militar, um general não pode chorar. Então eu agarrei aí o gajo, o senhor, fiquei a dar. E foi muito bonito. E eu vou lançar o vídeo, acho que amanhã, daqui a uns dias. E o Cesal disse, não vou entrar. Está muito bom. Então, mas está a haver muita coisa boa. Muita. Porque as pessoas têm muitas saudades de nós. Desde que saímos da televisão. Muitas. Muita. Eu que lhe diga. E há pessoas doentes, afinal, que se curavam por nossa causa. Falou-me desse caso, quer contar? De uma velha que o filho foi ter comigo, diz que a mãe está em fase terminal. Quando viu o meu vídeo, teve uma reação um bocadinho, ainda está a aguentar, e os filhos já não têm tanta esperança. Mas o sonho é que eu vá ter com a mãe deles, nem que seja a última coisa especial que eles tenham para mostrar à mãe. Mas isso tem que entrar para a agenda, né? Já está na agenda. Não estava em Luanda, eu cheguei, já tem um meu rapaz que está a tratar. Eu vou ver se consigo estar lá no máximo até quinta-feira. Ai, que bom. Que até quinta-feira vou lá visitar a velha. E há um mais velho também aqui no bairro Operário, também é a mesma coisa. Ele apanhou um AVC e trombose. E um dia eu ia passar pela rua, a esposa viu-me, correu, foi buscar, levou. E o senhor já não fala. Quando o senhor me viu, levantou. O senhor levantou, já não conseguia levantar a mão, sentia que ele queria dar a mão, dei a mão, abracei. O que vocês já não fazem assim é muito. Vida. E a senhora explicou que agora os filhos têm que ir à minha página, eu nem sabia, recolher aqueles pequenos vídeos que eu tenho, juntam em pendrive, põe na televisão e o mais velho fica ali. Então, a nossa missão nesse país não é só dinheiro. Nesse país não, nessa terra. Mas principalmente nesse país, porque o nosso foco principal é este, e depois é deste para o mundo. E esse arrogante? O arrogante, quando sai de casa... eu não sei como é que se veste mal. Eu, quando me visto mal, sinto assim ardores no corpo. É sério? Começo a ouvir vozes, Deus a falar, mal agradecido, de corpo bonito, estás a usar mal o teu corpo, esse farrapo que você está a usar. Então, não pode ser. Não pode ser. O arrogante é uma marca que eu criei. Tem muito a ver também com a minha história de superação. Ok. Porque eu sempre tive a vontade de me vestir bem, mas não tinha condições, nem quem cuidasse de mim. Quando eu conheci a minha esposa, a senhora Elizabeth, que é uma mulher muito vaidosa e muito bonita, e ela começou assim, a dar um toque na minha imagem e tal, então depois eu já não aceitava sair de casa assim, mal vestido, estava sempre... E ela dizia, estás muito arrogante. Este não é arrogante, quem criou foi ela. Ela quase se arrependeu do tratamento que deu. Estás muito arrogante. Eu depois disse, eu sou mesmo arrogante, eu sou arrogante. E comecei a brincar nas redes sociais, estava a sentir arrogante. E virou um slogan. Virou slogan, arrogante. Depois as pessoas estavam para aquilo, uma roupa do arrogante. Tanto que hoje em Luanda ou em Angola, quem se veste bem, está muito bonito. As pessoas dizem, estou arrogante. Ele remete, né? Então, arrogante. Começou a pegar. Quem dá uma ideia de transformar isso numa marca é o JD e o Negro Bué. Ok. Uma vez, acho que um dos dois, eu não lembro quem, mas falei com os dois. Em momentos separados, mas os dois falaram quase a mesma coisa. O JD, um dos dois disse, olha, o JD primeiro.
Ele perguntou, essa tua marca está registrada? Eu disse, não. Eu tenho um primo em Londres, que também já está a usar isso. Ele é cozinheiro, sempre faz assim comida e tal, assina o arrogante. Disse que é o arrogante. Eu disse, é melhor tu registrares isso, porque um dia alguém vai registrar isso como marca dele. Pois. Epa, ouvi e tal. Depois, uma vez andar com o Negro Bué, ele contou uma história do projeto X, ou acho que sim, que o projeto existia, e depois alguém passou por trás, registrou em nome dele e eles não conseguiram usar o projeto. E ele disse, como a tua voz tem força, estás a promover isso, transforma isso numa marca, porque nós não sabemos o futuro, isso pode virar negócio um dia. Então, fiz todos os trâmites legais, transformei ela numa marca, registrei, e depois já comercializei algumas coisas, só que a Covid estragou, porque eu tinha Atrasou o processo. Atrasou o processo, eu já tinha pré-acordos com algumas fábricas de roupa, gravatas e tudo mais, e ficou tudo atrasado. Agora que o mundo abriu um bocadinho, então estou a voltar. Daqui a pouco vêm mais umas coleções, ainda só em t-shirt e calções, mas depois vamos evoluir para outras coisas. Ok. Desejo sucessos nessa marca. Obrigado. Antes de terminar, não sei se seria pedir muito. Será que eu estou a pedir muito? Terminarmos em grande aqui no The Realcast com um momento pequenino, nem que seja para me despedir, não é? Do General Foja Tempo. Merecemos, não? Ai. Agora sem bigode comigo. Nós queremos essa voz. Tá bem, vou dizer. Eu, assim, né, na verdade, na altura, aqui o bairro Miramar, onde a Mana está, essa zona aqui, era a zona que foi criada em 1900, na década de 50. O projeto Miramar, esse bairro operário que vocês estão a ver aqui, era o bairro onde viviam os pedreiros que construíram essas vivendas, porque os brancos viviam aqui. Aí o bairro operário, se chama bairro operário, não é bairro operário, é bairro dos operários, porque essa zona aqui era a zona nobre, depois tínhamos ali a zona dos prédios, dos combatentes, do São Paulo, onde viviam os brancos de segunda, que trabalhavam nas fábricas. Os donos das fábricas é que viviam aqui na zona, essa zona toda, Alvalade, até o bairro Azul. Agora, os prédios eram para os brancos de segunda. Sério? Entendeu? Pois, porque o bairro operário foi construído, na altura tínhamos criado a cooperativa do bairro dos operários. Isso na década de 50, quando começamos a construir a Cuca, 1952. 1953, 54, começamos a construir o aeroporto, que na altura, esse 4 de fevereiro, era o nome do general Craveiro. Depois da independência, que transformamos ele em aeroporto 4 de fevereiro. Mas o general acompanhou essas construções Participei, todas? ainda carreguei alguns sacos de cimento. Meu Deus! Para levantar as casas, essa casa que está aí. A casa do Zé Eduardo, a estrada ele cortou. Sim, porque aí onde ele faz curva era a estrada, ele meteu o quintal dele na estrada. Sim, aquela estrada era à direita. Aquele lado onde guardam os carros dos guardas, era quintal da TPA. Estava lá a antena das transmissões, que em 1992 a UNITA deixou cair na guerra dos confrontos de Luanda. Aí o Che era a casa do Savimbi. Onde agora o Che dá uma festa. O Savimbi morava aí. Vocês não estão a filmar isso? Eu não acredito que vocês não estão a filmar isso com o telefone. Ai, meu Deus do céu! Eu presenciei esse momento e vocês também. Despedimos-nos agora e com certeza... Nem vou me chamar aqui, tá? Vou levar. Eu vou ler este livro e eu seguramente vos aconselho a ler. Eu mudei, tu podes. Do quase nada ao quase tudo. Bem rápido, tem convidado. Leiam esse livro. Vou ler. É uma até já. Na minha guitarra vai comigo.